Olá! Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. Se você não assistiu às edições anteriores, acesse youtube.com/UERN-TV. E no programa de hoje, vamos debater sobre precarização do trabalho docente. O convidado de hoje é Vicente Faustino Filho, graduado em Pedagogia pela UERN, especialista em Gestão Educacional pela UVA, Ceará. Ele também é especialista em Gestão da Educação Municipal pela UFPB e mestre em Ciências Sociais e Humanas pela UERN. E para mediar o debate, contamos com a presença do professor Ailton Siqueira. Ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e Políticas e do mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais da UERN. Feitas as apresentações, daremos início ao debate. Primeiramente, em nome do mestrado em Ciências Sociais e Humanas, quero agradecer a presença hoje aqui para conversar conosco aqui no projeto Sobre Humanas, do professor Vicente Faustino, que realizou uma pesquisa em nosso programa sobre a precarização e sofrimento docente, especificamente no município de Areia Branca. Então, Vicente, seja bem-vindo ao nosso programa Sobre Humanas. E, inicialmente, a gente gostaria de saber, Vicente, como é que você se interessou por essa pesquisa, por que pesquisar essa temática e, especificamente, em Areia Branca? A gratidão é minha de estar participando desse programa de Sobre Humanas e especialmente na presença de Dr. Ailton Siqueira, uma pessoa que eu tenho o privilégio de conhecer já há algum tempo e eu costumo dizer que é uma pessoa que costuma semear a esperança. Então é um privilégio muito grande estar nesse momento com o senhor, nesse momento, para falar sobre a pesquisa. O nosso tema, a precarização e sofrimento no trabalho docente, é de certa forma desafiador, porque é um tema amplo, de certa forma complexo, porque a gente está falando sobre uma temática de precarização, de sofrimento e de uma categoria de trabalhador muito especial, que são os trabalhadores da educação, especialmente os professores. Como surge a escolha por esse tema? Ele surge do tempo de trabalho, de experiência, de minhas experiências no trabalho, ao longo de vários anos, com experiência como professor na escola particular, na escola pública e também no ensino superior, acompanhando administrativamente. Então, observar, e bem como, no último momento, uma experiência, além de professor, como secretário de Educação do município de Areia Branca. Esse tempo vivenciado na educação, ele possibilitou olhares diferentes para esse tipo de profissional, para esse professor. Como é que ele se sentia? Como é que eu me sentia enquanto professor? Como é que eu me sentia enquanto eu estava gestor da educação do município? Então, são olhares diferentes. E surge essa inquietação de pesquisar sobre essa temática da precarização do trabalho. Essa precarização, ela pode se manifestar de várias maneiras, né? Ela pode se manifestar de várias maneiras no trabalho do educador ou também em qualquer trabalho, em qualquer outra profissão, em qualquer outro trabalhador. E elas estão materializadas no conjunto da obra, quando as pessoas, a exigência por metas, as relações e interações no setor de trabalho, o exercício da polivalência, que é uma atividade muito comum junto
a categoria de professores. Então, essas cobranças vai, de certa forma, causando essa pressão no fazer do profissional, no fazer desse professor. O professor, ele não basta ser só um profissional, ter uma formação. Ele tem que, muitas vezes, se adaptar. Ele tem que, muitas vezes, principalmente para ensinar na escola pública, de um modo geral, ele tem que estar se submetendo, ele tem que estar se adaptando às situações para poder ensinar. Isso devido a vários fatores, mas dentre eles, as características da sociedade onde a família, de certa forma, ela começa a se distanciar, digamos, de algumas obrigações que é de educação, que é de cuidar daquele menino no momento e passar para os professores a questão do ensinar, do contribuir para o desenvolvimento cognitivo dessa criança, para que ele possa despertar os seus saberes, o seu conhecimento. Então, o afastamento, de certa forma, da família, passando essa complexa atribuição praticamente só para a escola, vem dificultando e acredito que um dos fatores que contribui bastante para essa precarização do trabalho e possivelmente para um sofrimento social no trabalho que nós podemos continuar conversando. A outra coisa, Vicente, que eu gostaria de saber, eu fiquei curioso, assim, quais foram, durante a sua pesquisa, os principais sofrimentos que você conseguiu detectar durante a pesquisa? E a segunda questão, qual foi o recorte temporal que você pegou? Foi nos últimos 5 anos? Foi nos últimos 10 anos? Qual foi esse recorte temporal para a gente entender mais um pouco essa pesquisa? Nós, com relação ao grupo de professores pesquisado, ele acontece na cidade de Areia Branca. Foi escolhido, selecionado uma das escolas do município, da rede municipal de ensino, diga-se de passagem, a escola que tem uma das maiores quantidades de alunos, a segunda em maior quantidade de alunos no município, tem também, consequentemente, o maior número de professores e é a segunda escola mais antiga da cidade, que é a Escola Professora Geral da Cruz. Então, as características dessa escola também é importante pelo contexto histórico que ela representa para a cidade, Então, o recorte temporal, ele ocorreu principalmente no sentido da escolha, do que a gente queria perceber com o perfil desse professor. Praticamente a gente fez a pesquisa durante o período do mestrado, que ocorreu o mestrado, a gente estivemos na escola, com várias incursões na escola, de visita, juntamente com o meu coordenador da época, o professor doutor Jean Henrique Raoni Borges também. Nós tivemos várias visitas na escola, fizemos a questão de questionário semi-estruturado e, além desse questionário, nós tivemos também conversas, principalmente eu, enquanto pesquisador, visitei as escolas para grupos de estudo, participando de grupos de estudo, grupos de reunião nessa escola ao longo da pesquisa, cujo objetivo era sentir não só aquilo que ia ser respondido no questionário, mas sentir também como esses profissionais da educação eles se comportavam no seu dia a dia naturalmente. Então, a visibilidade, essa incursão no campo de pesquisa com o objetivo de sentir e de perceber, ter esse olhar mais natural desses professores, foi muito importante, até pela questão de... Eu sou colega professores, conhecido, uma cidade pequena de pouco mais de
de poucos habitantes, 25, 27 mil habitantes. Então, quase todo mundo se conhece. E o exercício de ter sido ex-secretário de Educação também tem aquele estigma. Como esse pesquisador chega? Ele chega como pesquisador, ele chega como ex-secretário que já conhecem a realidade. Então, todo esse trabalho de desconstrução disso para deixar esses professores à vontade foi realizado para que a gente pudesse captar deles a essência, se existiu esse sofrimento. E aí esse sofrimento aparece aparece nas respostas que desse questionário apresentado e também dessas conversas, quando é materializado nas respostas, que eles falam sobre as condições de trabalho, que eles falam sobre as condições de material, de equipamento dessa unidade escolar, que não é diferente da carência de outras unidades de escolas de quase todo o país. Isso não é uma particularidade de uma cidade, infelizmente, mas existe a cobrança, existe a necessidade do fazer, de querer resultados desse profissional, mas por algumas vezes faltam essa contrapartida de equipamentos, de cobrança, e ainda toda essa cobrança vai, de certa forma, atrapalhando o rendimento desses professores, porque são exigências, são cobranças por metas. E quando nós falamos nessas cobranças, não é cobrança apenas de direção, de gestão, seja gestão pública ou não. A cobrança em cima do professor, ela é uma cobrança macro, é uma cobrança dos próprios colegas, o olhar do outro já é uma cobrança. É a cobrança do sistema, é uma cobrança dos pais, é uma cobrança dos próprios alunos. Então, o que é importante delimitar nesse momento para entender esse sofrimento? É importante delimitar onde esse profissional está trabalhando. O profissional que está nas escolas, no chão da escola, principalmente da educação infantil e nos anos iniciais e talvez até isso acontece no ensino médio também, esse profissional ele pega alunos de várias camadas sociais com algumas dificuldades, com algumas que ele precisa resolver. Ao mesmo tempo, esse professor pega alguns alunos que têm esse distanciamento da família e ele precisa, ao mesmo tempo, ser professor, ser psicólogo, ser pai e estar orientando direto e atribuindo, tendo uma polivalência de função também no seu trabalho, quando ele precisa exercer funções e outras profissões que não é da habilidade dele. Então, o sofrimento, ele vem se materializando no conjunto da obra, no conjunto das cobranças que é feita de maneiras diretas e indiretas. E isso causa esse amparo de sofrimento, desgaste, e levando muitos desses profissionais para o adoecimento. E surge com isso uma categoria de professores afastados e readaptados. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. No bloco anterior nós estávamos falando sobre a questão do adoecimento. Vicente, fala um pouco mais para a gente qual foi isso que você pesquisou, qual foi o adoecimento
recorrente? O que foi que você chegou a descobrir sobre o adoecimento docente lá no município onde você pesquisou? Primeiro, o ensino ele vem de uma sistemática, né? Ele se observa isso pela incidência de atestados que esse profissional se coloca legalmente, ele tem que fazer isso, que caracteriza a perda, né, de rendimento para esse aluno, interfere no desenvolvimento da escola, naquele dia, ou dependendo desse afastamento. Causa consequência para o ensino, para a escola e, consequentemente, para a aprendizagem daquele aluno. Então, essa é uma das primeiras características de observar esse adoecimento na escola. A grande insistência, né, e consistência dos afastamentos das atividades laborais. E, geralmente, essas atividades laborais, e o que se percebe nesse grupo que foi identificado na pesquisa, além dessa sequência, né, de trabalho, de afastamento por questões médicas, foi identificado um grupo de professores no município, que não é uma característica dessa escola, acredito que não só desse município, que são os professores readaptados. E esses professores readaptados, eles já estão, assim, em consequência de algum momento da sua vida de trabalho, eles não tiveram condições de continuar exercendo a mesma função, como, por exemplo, professor de matemática, professor de história, ou seja, qual for outra disciplina. Ele não oferecia condições e, legalmente, ele é readaptado a uma outra função. Algumas vezes ele passa a ser um professor auxiliar, ele passa a desenvolver uma função de coordenação na escola, mas nesse grupo se percebeu uma característica bem particular, que é exatamente onde se materializa de modo muito claro a questão do sofrimento, da vergonha, né? Porque às vezes as pessoas tratam vergonha como se fosse uma coisa que acontece só na hora. Você passou por uma situação de constrangimento e a vergonha acontece e aí ela acaba, mas não é só assim. A vergonha é, de certa forma, muito psicológica, ela acompanha você na hora do acontecimento, você passa pela vergonha e quando você vai para casa, a vergonha acompanha você. Aquela frustração, aquela decepção, todo aquele sentimento negativo que você passou em um determinado momento local, entre amigos ou no trabalho, a vergonha acompanha você. E essa questão psicológica, ela vem como um dos maiores elementos provocadores desse adoecimento. Quais são as causas, Vicente, que a sua pesquisa detectou das situações mais provocadoras de vergonha? E a outra coisa que eu fiquei curioso com a sua pesquisa foi o número de atestados médicos que os professores colocam, segundo você. Tem alguma causa recorrente, tipo assim, algum adoecimento que os atestados apontam como recorrente para esses professores? Na verdade, seria prematuro apontar todas as causas nesse momento. Então, nós pontuamos com a pesquisa, como o objeto era perceber mais essa questão desse sofrimento materializado que foi manifestado pelas respostas do questionário. Geralmente, as incidências desses professores que se afastavam por questões, repetiram a quantidade de atestados, vamos dizer que o mesmo professor repetia uma quantidade de atestados, até que ele não tinha condições. Geralmente, ele está com um atestado ou com um afastamento por questões de ordem, professores que apresentam depressão, que passaram por quadros depressivos, professores que síndrome de pânico, toda essas questões que estão, de certa forma, associadas a pressões que eles sofreram, certo? Se essa pressão aconteceu só na escola, isso só outra investigação, só novas pesquisas poderá pontuar.
Que pode vir de outros fatores também, não somente da questão educacional, mas também pode vir da família, das cobranças de pais, do próprio sistema. Você chegou a ver algo nesse sentido? Exatamente, porque assim, não é geralmente uma causa só, um fator só que vai indicar esse quadro depressivo. Mas por que você direciona alguns casos, como o caso dos readaptados, alguns dos readaptados, você tem readaptado por questão vocal, ele não conseguiu. Então, o exercício dele como professor, ele precisa usar a sua voz, ele precisa falar. E ele não apresentava mais muitas condições de ministrar uma aula. Às vezes as questões são motoras, mas a maior parte dos afastamentos são pessoas por quadros neurológicos. Então, assim, isso mostra uma gravidade. Nós não estamos dizendo que é na escola, mas em alguns depoimentos, alguns desses professores manifestavam essa vergonha de dizer assim, olha, eu ensinava uma disciplina tal, você conhece minha história, você sabe como eu praticava isso, como eu me dedicava a isso, e hoje eu me sinto reparando um menino, esse foi o termo usado. Eu estou cuidando de um menino que tem uma necessidade, eu estou nos corredores da escola. Então, o sentimento de frustração, de vergonha naqueles professores, principalmente nesses que conseguiram se abrir mais, expor mais a situação, era muito forte. E aquilo, eu acho que o trabalho, esse olhar sobre a precarização do trabalho, que talvez possa incomodar alguns gestores, alguém pode interpretar de uma outra maneira, mas eu acredito que o trabalho, esse olhar sobre precarização, é um grito que nós temos que fazer isso enquanto pesquisador, de mostrar isso para as pessoas, entender que o trabalhador da educação, o professor, particularmente, ele é um trabalhador diferenciado. Se você está no chão da fábrica, se você é um pedreiro, você pega um produto fixo, um produto pronto, e as alterações ou intervenções daquele produto, daquela ação do trabalho é mínima. Agora, quando você vai para o lado de um professor, o seu próprio objeto de trabalho é o homem. Então, ele está sempre em mudança, sempre em movimento, sempre em alteração. E eu costumo dizer que, aparentemente, não é fácil ministrar aulas para os anos iniciais e ministrar aula no ensino básico, dada as condições que esses professores têm. E essas condições não são materiais apenas locais. Essas condições, elas são externas, que vêm de políticas e reformas educacionais. As reformas acontecem, são orientadas ou transplantadas, e quem está na ponta tem que fazer isso. Então, quando a gente trata sobre precarização do trabalho, sobre sofrimento, não tem um único fator, um único elemento, mas sim o conjunto de elementos que vai provocando esse adoecimento. Eu gostaria de saber, Vicente, uma coisa bem interessante, que você vem da pedagogia, né? E como foi para você fazer um mestrado interdisciplinar e fazer essa pesquisa do mestrado interdisciplinar? Quais foram esses desafios para você que sai da pedagogia para um mestrado interdisciplinar? Primeiro, na pedagogia nós temos toda essa vivência, né, e até algumas certezas que vai resolver tudo, que vai fazer um monte de coisa. E eu sempre me senti desafiado, incomodado. Confesso que a entrada no mestrado de Ciências Sociais, ele foi
desafiador e foi um grande orgulho na minha vida. Estava nascendo minha filha em 2017 e nesse mesmo período eu fui aprovado na seleção do mestrado de Ciências Sociais. Então, duas grandes coisas importantes na minha vida surgiu nessa questão do curso de Ciências Sociais. Além de me apaixonar por isso, Ailton, diga-se de passagem, você sempre, quando eu comecei dizendo que você era um semeador de sonhos, porque assim, foi você que, de certa forma, em uma aula inaugural, me fez fazer a primeira especialização. E eu venho te acompanhando e acredito muito nesse seu trabalho inspirador de plantar sementes, de orientar. E também você sempre vem quando dizia, olha, vamos participar dos estudos, vamos ver os mestrados. Então, assim, para mim foi um sonho e um privilégio muito grande. Confesso que senti uma dificuldade vindo da pedagogia quando cheguei no curso de Ciências Sociais, aparentemente novo, mas por o curso ser um curso interdisciplinar, riquíssimo, eu recomendo, porque ele traz esse grupo de outros profissionais, vindo de outras áreas, pessoas vindas do direito, de história, de pedagogia, de várias outras formações. E o mestrado de Ciências Sociais, ele foi riquíssimo em minha vida. Eu só tenho a agradecer a todos os professores que colaboraram por isso. E a gente, Vicente, tem muito que agradecer a você também por ter feito essa aventura de um novo conhecimento, né, dialogado entre saberes e experiências. Então o mestrado da gente acho que fica muito agradecido e enriquece muito com sua pesquisa, né? Eu acho que é um tema super relevante, pertinente, né? Acho que não é uma realidade somente de Areia Branca, eu acho que é uma realidade que a gente vê em muitas escolas, muitos municípios, né? Mas você traz um estudo de caso muito importante para nós pensarmos, né? Então, em nome do mestrado, a gente agradece a você, em nome do Projeto Sobre Humanas, a gente agradece a você também por isso. Assim, o agradecimento é todo meu, a toda a equipe, a todos os criadores, né, desse projeto Sobre Humanas. Eu tenho acompanhado nas redes sociais. É um privilégio muito grande estar aqui, espero que possa contribuir. E que também convido a fazer a leitura dos trabalhos que estão lá, que as pessoas vão ter uma compreensão melhor disso. E que eu agradeço também ao meu orientador Jean, Henrique, que foi um incentivador de tudo isso e um colaborador, tanto ele quanto o Dr. Raoni, que estenderam a mão para esse momento. Então, obrigado a todos. Chegamos ao final de mais um programa Sobre Humanas. Obrigada ao nosso convidado e também a você que nos acompanhou de casa. Lembrando que nosso programa fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou compartilhar. Sigam as nossas redes sociais, @UERN-TV e @SobreHumanasUERN. Nós estaremos de volta em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!